Então, vamos para a parte nuclear, que na verdade, esse link que a gente vai fazer de história e entendimento da parte nuclear está diretamente relacionada com este documento aqui. A Carta de Albert Einstein ao presidente Franklin Roosevelt dos Estados Unidos. E a Lê me ajuda a gente vai fazer uma análise dessa carta. Tá. Então, pela primeira vez, numa aula de física e história, a gente vai ler a carta de Einstein para o presidente Roosevelt. E a gente vai fazer essa análise, então, desse entendimento histórico, que agora a gente já está com uma boa noção, né, do que estava acontecendo na época. E a gente vai fazer esse link do o que estava acontecendo cientificamente na época. Qual era o potencial científico que estava rolando na época. E é isso que Einstein conseguiu enxergar aqui. E aí ele deve ter... Eu imagino como que ele deve ter dormido. Eu acho que eu não dormiria. Né? Eu não dormiria. E a gente vai ver agora, então. Nossa, a vida dele é muito interessante desse ponto de vista político, né? Do Einstein, assim. Ele é uma figura importantíssima. Muito importante. Eu acho que ele concentra, na minha visão, assim, uma época histórica, onde ciência e política caminham muito juntas, né? Você valorizar e dominar a ciência ou destruir a ciência é um elemento, é uma decisão política. O desenvolvimento científico de uma nação é um pilar essencial para justamente o engrandecimento dessa nação, para a independência dessa nação. Né? E claro, que isso também pode ser usado, enfim, com sentimentos humanos que podem ser perversos também, de dominação de outros. Isso mesmo. Enfim, então o desenvolvimento científico é um pilar de uma nação. Se a gente não investe em conhecimento científico, em ciência, inclusive principalmente ciência de base, que foi o que foi determinante aqui para a Alemanha. Exatamente. Se não desenvolve em conhecimento de base, a gente vira uma nação que está alheia aos interesses de outros, não nossos. Sim, alheia aos interesses de outro. E eu acho que é isso um pouco que o Einstein também vai falar, né? O Einstein é interessante porque ele tinha um poder de comunicação muito forte. Opa! Passando rapidinho aqui para lembrar de você deixar o like nesse vídeo, compartilhar e, além disso, ativar o sininho com todas as notificações. Bom, agora eu fui para continuar a aula. Então ele conseguia se comunicar com um pessoal que era leigo de uma maneira muito tocante, sabe? Ele tinha como falar, ele sabia a linguagem política também. Então ele gostava de se envolver, ele gostava de política, ele acompanhava o que estava acontecendo também na época. E ele, acho que mais do que ninguém, devia ter noção, né, do quão poderoso é um conhecimento científico como esse. Que ele estava descobrindo, ele estava fazendo parte né, do que estava acontecendo na época. Né? Então, bora, vamos ler então, vamos isso daí. Então, galera, aqui, essa carta tem aberta na internet, tá? Tem em inglês aqui o texto original dela, certo? Eu já peguei uma versão traduzida, claro, tá? Eu não vou ficar lendo em inglês aqui para vocês. A gente teria que traduzir duas vezes, né? Traduzir para português e traduzir a história. Então, eu passei ela aqui para português, ela vai ir baixando aqui, tá? Eu vou ir baixando aqui o texto. Então, eu vou ler com vocês. Aqui tá as condolências, não sei como é que é o nome, condolência, cumprimentos? Cumprimentos. Os cumprimentos aqui para o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, ó, primeira coisa, não foi Einstein quem escreveu exatamente essa carta, né? Mas ele assinou, tá? Então, ele assinou esta carta, certo? Então, acompanhem aí comigo. Né? Caro senhor presidente dos Estados Unidos, né? Senhor, alguns trabalhos recentes de Henry Fermi e Szilard, que me foram comunicados em manuscrito, levaram-me a crer que o elemento urânio possa ser transformado em uma nova e importante fonte de energia em um futuro próximo. Certos aspectos da situação que se criou parecem exigir atenção e, se necessário, rápida ação por parte da administração. Creio, portanto, que é meu dever trazer a sua atenção para os seguintes fatos e recomendações. E aqui de cara já a primeira coisa, ele manda uma carta para o presidente dizendo há determinados aspectos que merecem atenção e rápida, né? Certos aspectos da situação que se criou parecem exigir atenção e rápida ação por parte da administração pública. Então, peraí, então quer dizer, tem alguma situação aqui que faz com que o poder político precise agir rapidamente. Tem um toque de urgência aí, galera. Tem um toque de urgência. Se ligar. Te liga, né? Te liga aí, Bico. No decorrer dos últimos 4 meses, foi provado, através de trabalho de Joliot na França, bem como de Fermi e Szilard na América, que é possível a criação de uma reação nuclear em cadeia em uma grande massa de urânio, através da qual vastas quantidades de energia e grandes quantidades de novos elementos semelhantes ao rádio são gerados.
São elementos radioativos. Agora, parece quase certo que isso possa ser conseguido em um futuro próximo. Ou seja, aqui ele se deu conta que em pouco tempo a gente poderia desenvolver essa tecnologia, em poucos anos. Não era uma coisa absolutamente distante. Sim. Tá? Como, por exemplo, uma viagem espacial, né? Sim. Assim, interplanetária ou fora do Sistema Solar. Isso Sim. é impensável, inclusive até hoje. Né? Ir na Lua, ir em Marte, isso é fácil. O Sistema Solar é fácil. Mas para fora do Sistema Solar ou para outros sistemas é absurdamente difícil. A gente não tem uma noção ainda de quando que isso seria possível. Mas aqui Einstein já está dizendo, já é possível, galera. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vai acontecer. Bota uma graninha, bota uma galera para estudar isso aí. Em poucos anos, a tecnologia nuclear vai estar sendo dominada. Tá? Beleza. Esse novo fenômeno levaria também à construção de bombas. Olha aqui. Olha isso. Olha a visão do homem. E esse novo fenômeno levaria também à construção de bombas e é concebível, embora não tão certamente, que bombas extremamente poderosas de um novo tipo possam ser construídas. Nossa, aí ele deu a linha, né? Ele deu a linha, falou, cara, vai acontecer. É a bomba. Então, do que ele está falando aqui? Do potencial bélico. A energia tem um potencial bélico. Então, ele está colocando na mesa, olha, presidente, tem um potencial bélico. E no momento de conflito, é só uma questão de tempo para ver. Quem desenvolver primeiro ganha. É isso. A guerra virou uma corrida científica. Uma corrida científica. Quem é que vai, vamos dizer assim, ganhar a guerra? Porque não existe vencedor de uma guerra, né? Todo mundo perde. Quem ganha também perdeu, né? Mas, enfim, vai se sobrepor numa guerra quem conseguir desenvolver isso aqui primeiro. De que data que é essa carta mesmo? Deixa eu voltar aqui. 2 de agosto de 1939. Quando que foi que eles invadiram? 1º de setembro. Então, ele manda essa carta um mês antes da Alemanha invadir a Polônia. Mas já estava naquele contexto de expansão do entorno da Alemanha, né? Auschwitz, Tchecoslováquia, que eu mostrei para vocês. Então, quer dizer, a guerra em si não tinha começado quando ele envia a carta. Mas, ela, não tinha começado oficialmente. Mas todo mundo já estava vendo. Já estava latente, né? O expansionismo do Hitler, exatamente. Todo mundo já estava vendo que ia dar merda. Vai dar merda. Né? Vai dar merda. Quando alguém começa com essas ideias assim, vai dar merda. Vai. Volta lá, então. Vamos ver. Aqui. Aqui. Beleza. Uma única bomba desse tipo, carregada por um barco e explodida em um porto, pode muito bem destruir todo o porto, juntamente com parte do território circundante. Contudo, tais bombas podem muito bem revelar-se demasiado pesadas para transporte por via aérea. Já colocou um problema, né? Mas ele colocou aqui o seguinte, Einstein também não tinha noção do quão na prática foda podia ser essa bomba. Entendi. Do um punhadinho de urânio explodir uma cidade inteira, sabe? Ele não tinha noção ainda disso, mas ele tinha noção, assim, que é uma grande quantidade de energia, essa grande quantidade de energia se liberada num curto espaço de tempo seria capaz de destruir um porto inteiro, um bairro inteiro. Não. As bombas que os caras fizeram eram muito maiores. Muito maiores. Tenso, né? Tenso. Os Estados Unidos têm apenas minério de urânio de baixa qualidade e em quantidades moderadas. Há algumas boas reservas no Canadá. O Canadá tem bastante urânio. E na ex-Tchecoslováquia. Mas a grande fonte de urânio está no Congo belga. Tá? Então, ali nessa região da África, tem bastante, é o principal lugar, né? O Brasil tem muito urânio também. O Brasil, se não me engano, é a 5ª ou 6ª reserva de minério do mundo, de minério nuclear. Então, a gente tem um potencial de mineração muito grande. Isso que a gente não procurou mais, porque é capaz de ter mais ainda. Mas, encontrado até agora, o Brasil, eu acho que é o 5º ou 6º que mais tem minério nuclear do mundo. Inclusive, a gente não usa, né? A gente acaba exportando. Canadá é um país que tem bastante também, mas as maiores reservas estão lá nessa região da África, na região do Congo. Perante a situação, o senhor pode pensar que é desejável ter mais contato permanente entre a administração e o grupo de físicos que trabalham em reações em cadeia nos Estados Unidos. Então, aqui a gente já tinha um momento assim de... o conhecimento científico já estava se globalizando, vamos dizer assim, e só se desenvolveu cada vez mais, né? Hoje, as pesquisas são feitas, assim, grupos do Brasil trabalham em parceria com grupos de vários países, né? De países da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, enfim, da Índia, da China, eles trabalham todos juntos, né, em comunidade, né? A comunidade científica está muito globalizada hoje. Beleza. Uma forma possível de alcançar esse objetivo pode ser o senhor confiar essa tarefa a alguém de sua confiança que poderia, quem sabe,
Atuar em condição extraoficial. Sua tarefa pode compreender abordar aos departamentos governamentais, mantê-los informados sobre o desenvolvimento e apresentar recomendações para a ação do governo, dando especial atenção ao problema de garantir fornecimento de minério de urânio para os Estados Unidos. Então, primeiro passo, conseguir o urânio. Segundo, acelerar o trabalho experimental. Acelerar. E aqui é que vem grana, né? Tem que botar grana, muito dinheiro, muito dinheiro. Que está atualmente sendo feito dentro dos limites dos orçamentos dos laboratórios. Ou seja, ele está pedindo dinheiro, né? Tá dizendo dinheiro ele está pedindo aqui, ó, em trabalho e grana. Gente, o governo financia as nossas pesquisas, porque as nossas pesquisas, elas são feitas só com o dinheiro da universidade. Então, nos dê minério, né? E dinheiro. E nos dê dinheiro. E pessoal da administração também, né? Então, você vê que ele não está pensando numa pesquisa científica descomprometida com a questão política. É uma pesquisa científica comprometida com a questão política, né? E mais um detalhe. Veja que ele não pediu aqui capital, vamos dizer assim, humano técnico, né? Sim. Porque isso já tinha. Porque isso já tinha. A galera já estava sacando aqui, né? Eles já estavam, assim, sabendo o que estava rolando. A gente só precisa de uma grana para desenvolver isso. Acelerar. A gente precisa daquele up, né? Então, acelerar o trabalho experimental, buscando, além dos limites dos orçamentos, tá? Vamos ver aqui. Casos sejam necessários pelo contato com pessoas privadas dispostas a contribuir para essa causa. Talvez, inclusive, buscando a cooperação de laboratórios industriais que tenham equipamento. É muito interessante. Vamos lá. Eu entendo que a Alemanha realmente parou a venda de urânio das minas da Tchecoslováquia que ela assumiu. Talvez se compreenda porque haja tomado essa ação rápida pelo fato do filho subsecretário do Estado alemão, o von Weizsäcker, não sei pronunciar isso, ser ligado ao Kaiser Institute, em Berlim, onde alguns dos trabalhos americanos sobre urânio estão agora sendo repetidos. Então, os caras já estavam a par do que estava acontecendo no meio científico e eles já estavam começando a reproduzir alguns trabalhos, né? Tá? Então, eles estavam começando a pesquisar isso. Mas eles pararam a mineração de urânio. Na verdade, eles pararam a venda do urânio. Então, eles estão guardando para eles. Guardando para eles. Guardando para eles. Para fazer o quê? Ele deixa no ar, né? Para fazer o quê com esse urânio? Depois ele dizer tudo o que era necessário que o urânio era possível fazer, onde tinha urânio, e que os Estados Unidos tinha que garantir essa fonte, porque os Estados Unidos não tinha urânio e quem tinha urânio era a Alemanha. Pô. Os Estados Unidos não tem urânio, viu? Quem tem urânio é a Alemanha. E lá na Alemanha, eles já estão, olha o que ele coloca aqui, ó. Aqui, ó. Onde, no Instituto Alemão, né? Kaiser, em Berlim, onde alguns dos trabalhos americanos sobre urânio estão agora sendo repetidos. Ou seja, o que os Estados Unidos desenvolveu lá na Alemanha, eles têm urânio e estão repetindo os estudos que nós estamos fazendo aqui. Então, ou seja, ou você se mexe, presidente, ou alguém vai fazer a bomba antes de você. E os norte-americanos adoram uma competição, né? Então, mexeu no breu ali, norte-americano ali, ó, eles vão fazer primeiro, vocês não vão fazer primeiro, né? Vocês são os Estados Unidos. Einstein queria fabricar a bomba? Essa é a grande questão histórica, né? A princípio, Einstein, ele sabia de um potencial bélico que era forte e ele, inclusive, ele sabia que ia chegar nele também, né? Porque, assim, como ele era de descendência judia, ele teve que fugir da Alemanha, né? E ele seria perseguido e morto. Ou seja, se o regime do Hitler tomasse conta do resto do mundo, ou, enfim, de boa parte do mundo, a hora dele ia chegar também, né? Aí é aquela coisa, bom, eu prefiro então essa bomba com os Estados Unidos. O que também, né, vamos lá, né, os Estados Unidos também não é grandes coisas, né. Eu vou falar sobre qual que era o significado político da bomba, né, tem uma citação que eu coloquei ali, né.